Olá a todos os irmãos que assistem a essa aula, servos, a todos aqueles que não pertencem à nossa ordem, eu peço a licença para que eu nos apresente como ordem. Nós somos a Ordem Logonoética Floresta do Líbano. Nós somos uma ordem de jusfilósofos que tem como base a logonoese. E esse nome é composto de duas palavras gregas. A primeira delas é logos, que quer dizer o conjunto harmônico de leis que regem o universo, ou seja, é a inteligência cósmica que se faz onipresente e que nos obriga a assumir um raciocínio de ordem lógica, um raciocínio estruturado para a compreensão dessa ordem natural. E a outra palavra é nous. Nous é a faculdade humana que permite a captação da verdade por meio da intuição. Ou seja, é uma capacidade humana que supera os limites que são impostos pelo raciocínio e pelo discurso, pelo logos, portanto. Desse modo, a logonoese seria uma busca pela integração entre essas duas dimensões. O logos, guiando a vida prática e racional, e o nous, alimentando a intuição e a espiritualidade. Isso é logonoese. Pois bem, e é para aprimorar o logos, portanto, que nós adotamos, na nossa ordem, o trivium, como sendo o pilar do nosso desenvolvimento intelectual. Historicamente, o trivium foi introduzido por Marciano Capella no século V depois de Cristo. Capella nasceu e viveu na província da África romana chamada Cartago. Ele provavelmente foi advogado nessa cidade. E foi também em Cartago, inclusive, que ele escreveu e apresentou também o seu livro chamado De Nuptiis Philologia et Mercurii, ou seja, sobre o casamento da filologia e Mercúrio. Muito interessante o título, mas não nos prendamos a ele. Prendamos-nos ao que ele traz nessa obra, porque nessa obra Capella apresentou nada mais, nada menos que 7 artes liberais. Ou seja, ele apresentou uma metodologia de ensino baseada em grande parte no platonismo e no aristotelismo. O objetivo dessas artes liberais é o de desenvolver a capacidade de produzir um raciocínio, digamos assim, reto. Produzir uma disposição de criação também baseada em uma razão que pode ser dita, pode ser adjetivada como verdadeira. O termo liberal aqui é no sentido de que se tratam de 7 artes livres, de 7 artes que não têm uma apropriação de um fazer específico. São artes que não estão conectadas àquilo que é comum de qualquer arte, que é a produção de um artefato, de um artefactum, de um fato, ou seja, de uma manifestação fenomenológica no mundo material feito de arte, artefactum. Mas se essas 7 artes são artes que não produzem um artefato, o que elas fazem? Para que elas servem? Bem, as 7 artes liberais são, na verdade, um órgão, ou seja, são, aqui, órgão, deixa eu usar aqui o marca-texto. O que significa essa palavra órgão? Órgão é um instrumento, é uma ferramenta, ou seja, as 7 artes liberais apresentadas por Capella são uma ferramenta que pode ser usada nas mais diversas artes não liberais, ou seja, nas artes que se fecham, se encerram em um ofício que é específico.
Isso fica muito claro quando nós verificamos quais são essas 7 artes liberais. Elas são divididas em duas. O trivium, aqui está, que é composto de gramática, de lógica e de retórica. Temos também o quadrivium, que apesar de não ter aqui no slide, porque não é do nosso interesse neste curso, o quadrivium é composto da aritmética e da geometria como bases, da música como um corolário da aritmética, uma aplicação prática da aritmética, e a astronomia como uma aplicação prática, portanto, um corolário da geometria. E como o nosso intuito, como ordem filosófica, é o de nos aprofundarmos no trivium, para auxiliar na formação do nosso raciocínio, do nosso logos, nós vamos começar o trivium, o estudo do trivium, pelo curso da gramática, que é este curso aqui. Pois bem, nós vamos utilizar a obra do professor Cleófano Lopes de Oliveira, cujo título é Flor do Lácio. Esse termo, Flor do Lácio, que batiza a obra que nós utilizamos para desenvolver os nossos estudos em gramática, tem origem num soneto chamado Língua Portuguesa, de Olavo Bilac. Aqui está ele. Última flor do Lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Lindo, não é? Trata-se de um soneto, porque nós temos aqui a estrutura 4-4-3-3, relacionados os números à quantidade de versos de cada estrofe. Nós temos aqui bela rimando com vela e sepultura rimando com impura. Então nós temos aqui um A, B, BA. Aqui vejam que é a mesma coisa. A, aqui temos B, e aqui temos B. Aroma rimando com idioma. Então nós temos aqui C, D, C. Filho rimando com brilho. Aqui temos então o E. Largo rimando com amargo. Nós temos o D. Novamente o E. Okay? Percebamos que cada um dos versos tem que ter 10 sílabas poéticas. Sílabas poéticas são contadas por escansão. Última flor do Lácio, inculte bela. És a um tempo, esplendor e sepultura. Todas têm 10 sílabas poéticas e assim se segue, ok? Então nós estamos diante de uma estrutura que é, de fato, um soneto. Soneto. Feita essa análise estrutural, né, é interessante chamar a atenção. Não era para ter feito essa análise estrutural, ok? Mas eu não me segurei. É interessante chamar a atenção sobre a ideia da flor do Lácio. Olavo Bilac se refere à língua portuguesa como última flor do Lácio. E por quê? Porque ele faz menção à região do Lácio, na Itália, de onde teria surgido a língua portuguesa. E como que era a língua dessa região do Lácio? Era o latim,
vulgar, o latim usado pelos camponeses, pelos soldados, pelos populares. Era um latim diferente do latim clássico, erudito. E é por isso que o Olavo Bilac adjetiva a última flor do Lácio, ou seja, o último fruto linguístico nascido naquela região, como uma flor inculta. Mas além de inculta, também bela. Notemos, o fato de a língua portuguesa ser inculta se comparada ao latim erudito não é motivo para que a língua portuguesa não se apresente para Olavo Bilac como um ouro nativo, que na ganga impura a brutamina entre os cascalhos vela, ou seja, a língua portuguesa, mesmo que quando comparada com a língua latina culta, mesmo que ela se pareça com uma ganga impura, ou seja, com um metal impuro, com um metal não valioso, a língua portuguesa guarda escondida uma preciosidade, um metal valioso, um ouro nativo e puro. Na segunda estrofe, Bilac compara a língua portuguesa com um instrumento musical. Ele compara com a lira de Apolo, do deus Apolo? Não. A língua portuguesa é uma tuba de alto clangor, ou seja, é um instrumento de sopro, a tuba, barulhento, de alto clangor, clangor alto, faz muito barulho. A língua portuguesa aqui se assemelha mais à flauta de Pan do que à lira de Apolo. Eu não sei se vocês sabem, mas Apolo e Pan fizeram um duelo musical entre eles. É claro que Apolo, com sua lira divina, que veio de Hermes, de Trimegisto, ele ganhou essa contenda musical. Aliás, essa história mitológica é bastante interessante. De um lado nós temos Hermes, criança, que furta o gado do deus Sol, o deus Apolo, e Apolo, irritado, vai pedir para Zeus punir o pequeno Hermes. Zeus fala, deixa disso, é criança, e nesse meio tempo, neste ínterim, Hermes pega o casco de uma tartaruga e com o couro de uma dessas reses que ele furtou do deus Apolo, ele faz um instrumento musical com cordas. Esse instrumento musical passa a ser chamado de lira. Apolo, quando ouve o som da lira, perfeito, magnífico, onírico, Apolo simplesmente se queda apaixonado por aquele som. Então ele clama de joelhos o instrumento para o pequeno Hermes. E Hermes, que já nasceu com um intelecto muito desenvolvido, negocia com Apolo. E dessa negociação, Apolo não só perdoa o Hermes por ele ter furtado todo o seu gado, como ele também dá ao Hermes o seu caduceu, sabe aquele bastão que tem no seu entorno duas serpentes, é mais ou menos assim, né? Tem um bastão, aí tem uma serpente que vem para cá, outra serpente que vem para lá, elas se entrelaçam, né? Esse é o caduceu, o bastão de Hermes, que era de Apolo. Mas Hermes, diante da lira, Apolo, diante da ira de Hermes, entrega este caduceu para Hermes e tem para si, então, aquela lira. De um lado, então, temos Apolo com a sua lira perfeita. E do outro lado, nós temos Pan, uma figura mítica que é metade homem e metade animal. Ou seja, Pan é a representação da concupiscência humana, dos instintos humanos mais baixos. E aqui cabe uma breve explicação. Os gregos entendiam a alma, ou seja, a anima, como sendo aquela energeia, aquela energia que faz o corpo se movimentar. Por um exemplo, se eu estou com sede, essa energeia me faz me movimentar, me faz pegar o copo, me faz beber água. O que me fez me movimentar? A minha anima, a minha alma. Essa energia que nós temos e que faz o nosso corpo se mover. É uma energia que é una, que está no nosso corpo todo, mas a depender de onde ela está na região do nosso corpo, ela tem algumas características. É nesse sentido que Platão divide a alma em três.
Aqui está o corpo humano. E Platão divide a alma em três. A parte mais baixa é a concupiscente, a intermediária é a irascível e a superior é a racional. A alma concupiscente, que está no baixo ventre do ser humano, aqui no baixo ventre do ser humano, é a energia que se relaciona às nossas vísceras e ao nosso órgão sexual. Então é uma parte que nos move, que nos movimenta na qualidade de seres humanos para suprir as nossas necessidades mais baixas, as nossas necessidades mais animalescas, uma vez que nós somos substância vivente e animal. Ou seja, nós pertencemos ao reino animal, pese sermos racionais. Essas necessidades baixas, concupiscentes, são de comida, de bebida e de sexo. Ou seja, suas necessidades relacionadas à conservação tanto da nossa própria vida, que se dá pelo impulso de nós comermos e bebermos, quanto também dos nossos genes, da nossa espécie humana, que se dá pelo impulso sexual, pelo sexo, do qual do qual gera outro indivíduo. A partir do sexo nós garantimos a procriação. Então, o baixo ventre está relacionado a essas energias, a essas energeias de autopreservar-se e de preservar a própria espécie. Pois bem, meus caros, Pan é a representação mitológica grega desse terço baixo da alma humana. E Pan, na mitologia, se apaixona por uma ninfa, chamada em grego de Syrinx, Siringe em português. Como Pan é quase que completamente movido pela sua concupiscência, ou seja, pelo seu apetite sexual, ele corre atrás da ninfa Siringe toda vez que sente o cheiro daquela virgem. E Siringe foge, Siringe corre e de repente ela cai no penhasco. E quando ela cai, ela já cai sabendo que ela vai se esborrachar lá embaixo. E ela sabe também que, dados os instintos baixos de Pan, ele com certeza não pouparia nem o seu cadáver, ou seja, nem o seu caro data vermibus, a sua carne dada aos vermes, apodrecida, pois sem vida. Sabendo disso, sabendo que Pan, que fareja o seu odor de virgem, de casta, de pura, ele se excita. Ela, sabendo disso, pediu a Zeus, com todas as forças do seu coração, da sua alma, da sua anima, para que ela não fosse violada depois de morta pela criatura Pan. Acontece que tão logo ela se esborrachou no chão, Zeus concedeu a ela esse seu pedido. E Zeus a transformou em caniços, ou seja, naquelas plantas, cânulas, de caninhos. Pan olha para baixo, não vê nada a não ser os caniços, mas ele sente o cheiro da virgindade da Siringe. E aquele cheiro desperta nele uma lasciva, um desejo sexual incontrolável. E ele desce até os caniços, cheira os caniços, sente o cheiro da Siringe nos caniços e se excita mais e mais. E numa dessas baforadas que ele dá nos caniços, ele ouve um som. Então ele começa a soprar os caniços. E ouve diferentes sons. Ele logo percebe que cada tamanho e grossura dos caniços produz um som diferente. Diante disso, o que ele faz? Ele apanha um conjunto de caniços e junta os caniços dos mais variados tamanhos com cera. E assim surge a flauta de Pan. Aquela flauta que é assim, né? Aqui estão os caniços, todos juntos. Essa origem da flauta de Pan, a origem mitológica da flauta de Pan. Então, de um lado, nós temos a lira de Apolo, que é perfeita, feita no Olimpo, na terra dos deuses, no mundo da antimatéria. E do outro lado, nós temos a flauta de Pan, que é feita no mundo físico, por um ser completamente apegado às concupiscências animalescas. Então, para Olavo Bilac,
A língua portuguesa, por mais bela que ela seja, ela é somente uma lira singela, não é uma lira divina, é uma lira singela, uma imitação da lira ideal, da lira de Apolo. Na verdade, ela tem o trom, ou seja, trom, barulho de canhão, e o silvo da procela. Um momentinho, cuidarei dos cachorros aqui. Perdão, voltei, os cachorros estavam em polvorosa aqui, né? Estávamos dizendo que nesta segunda estrofe, Olavo Bilac fala que o português é a lira singela, que tem o trom, ou seja, o barulho, o ruído de um canhão, e o silvo da procela, ou seja, o sopro de uma tormenta no mar, que não é nada singelo, nada pequeno. Não é? Na terceira estrofe, Olavo Bilac vai reforçar essa grossura que ele diz que a língua portuguesa tem, se comparada com o latim clássico. Ele diz que ele ama o viço agreste e o aroma da língua portuguesa, ou seja, ele ama o vigor do sertão seco e o respectivo aroma desse sertão seco que é a língua portuguesa. Então ele está nos dizendo que a língua portuguesa é árida, é seca, é ríspida. Mas se assim ela é, onde estaria a riqueza que ele disse que tinha na primeira estrofe? Cadê o ouro nativo que guarda a língua? Tudo isso vem na última estrofe. Mesmo sendo uma língua ríspida, uma língua inculta, ela é bela, ela é esplendorosa, porque foi por ela que ele, Olavo Bilac, ouviu da sua mãe a exclamação, meu filho. Foi através da língua portuguesa que Camões também, além de Olavo Bilac, chorou quando ele ficou exilado 2 vezes. A primeira vez que Camões ficou exilado foi na África, e a segunda foi na Índia e na Ásia. Não? E além disso, o gênio de Camões, ou seja, o seu talento extraordinário com a escrita, também se deu em língua portuguesa. E além desse talento todo expresso em língua portuguesa, os amores não correspondidos, tanto de Camões quanto de Olavo Bilac, todos eles se deram por meio do vernáculo, ou seja, utilizando-se da flor do Lácio, da última flor do Lácio, a nossa língua portuguesa. Pois bem, neste curso nós temos basicamente 2 objetivos: ensinar a ler e ensinar a escrever. Mas seria qualquer leitura? É óbvio que não. Se fosse qualquer leitura, não precisaríamos sequer deste curso, não é mesmo? A minha concupiscência em beber água. Bom, boa parte da população brasileira sabe ler, ou seja, o que ela sabe é balbuciar os sons das letras que juntas formam as palavras. O nosso curso não trata disso. O que nós queremos desenvolver aqui, eu acho que isso já ficou bem claro com a leitura do soneto de Olavo Bilac, é a capacidade de ler inteligentemente. E o que seria ler inteligentemente? Inteligente vem de inteligir, que por sua vez vem do latim interlegere, entre, dentro, legere, ler, interlegere, ler por dentro. Primeiro, portanto, é preciso que nós passemos por uma expansão do nosso vocabulário, para que nós possamos compreender todas as palavras que são ditas, e aquelas que não são compreensíveis demandam a nossa investigação. O dicionário Pai dos Burros nunca foi tão importante. Ele é fundamental a todo instante. O verdadeiro culto é aquele que tem um dicionário ao lado, e hoje todos nós temos a possibilidade de ter os melhores dicionários, os melhores pais de burros, de todos, nas nossas mãos. Só sabermos utilizar. Ou seja, primeira coisa é não ter preguiça de pesquisar,
pesquisar a etimologia da palavra, pesquisar a origem da palavra, pesquisar o sentido histórico da palavra e pesquisar o sentido no espírito de época atual da palavra. Logo em seguida a isso, dessa expansão vocabular, nós precisamos passar por uma expansão da nossa cultura básica, invariavelmente. Afinal de contas, o que é do leitor do soneto do Olavo Bilac se ele não conhece a mitologia da lira, por exemplo? Quanto que ele não perde por não conhecer essa mitologia? Aliás, a minha pergunta é, quanto todos nós não perdemos por não sabermos o que ainda se encontra para nós implícito nesse soneto que nós lemos de Olavo Bilac? Quanto maior a cultura, maior a compreensão holística, holos, de todo, relacionada ao texto. Quanto maior a cultura, maior a capacidade de nós concatenarmos, fazermos conexões entre ideias e entre tempos diferentes. Tudo isso vem com a cultura. É somente por meio da leitura inteligente que o leitor vai poder apreciar na sua plenitude toda a beleza que está guardada num texto que é literário. E como nós fazemos isso? Bem, o nosso plano didático é primeiramente estudar a descrição, desde o mais simples até o mais complexo, num processo pedagógico, por óbvio. Nós exercitaremos desde a descrição das coisas sem movimento, até a descrição da sucessão de quadros ou de fatos. Animais em ação, grupos estáticos, grupos dinâmicos, vistas, etc, etc, etc. São 12 diferentes tipos de descrição que nós trabalharemos, que estão contidos no livro A Flor do Lácio. Logo em seguida, nós passamos ao segundo módulo do nosso curso de gramática, que é o das narrativas. Então, nós estudamos as narrativas, diversas narrativas, descritivas, demonstrativas, dramáticas, etc, etc. São 9 diferentes tipos de narrativas que são abordados neste curso, finalizando com o estudo das fábulas, com o estudo das anedotas, dos discursos, da dissertação e da narração em prosa e verso. O que é prosa, o que é verso, muito simples, né? A forma da prosa e do verso já dizem muito sobre elas, né? A prosa, ela é fluida, como se fosse um rio bem comprido. E o verso é como se fosse um poço. Ele é profundo e curto. Estudamos prosa e verso também. E por fim, nós não vamos passar do módulo 2 para o módulo 3 como nós pensamos, ou seja, o módulo 3 não é a composição. Por quê? Porque a composição, ou seja, a capacidade de escrever, ela é exercitada durante todo o nosso processo de aprendizagem. E assim nós nos permitimos colocar como terceiro módulo a apresentação dos rudimentos da arte literária. E é difícil escrever com mouse, né, meu povo? Vou apagar isso aqui que ficou muito feio, não? Vamos apagar isso aqui. Bem, arte literária. Pronto. Na arte literária nós vamos aprender basicamente as correntes literárias existentes de maior relevo, que nos trazem conteúdo, substrato para o desenvolvimento da nossa racionalidade. Ok? Bem, nós finalizamos a introdução ao nosso curso com essa preciosa frase de Goethe. Na arte, como na ciência,
No fazer como no agir, tudo está em apanhar claramente um assunto e tratá-lo de conformidade com a sua natureza. Quem foi Goethe? Goethe foi um polímata, ou seja, alguém cujo conhecimento não estava condensado numa só área do conhecimento, mas sim em diversas. Isto é ser polímata. Este polímata, Goethe, nasceu em Frankfurt, na Alemanha. Ele é considerado pelos alemães um dos mais, não só pelos alemães, pelo mundo todo, como um dos mais importantes literatos alemães. Ele nasceu no ano de 1749 e faleceu no ano de 1832, ou seja, ele estava dentro do movimento iluminista alemão. Isso diz muito, Saber qual é o Zeitgeist, qual é o espírito de época de um escritor, de uma pessoa, de um autor. E dentro do movimento literário, ele estava dentro do romantismo europeu. E dado o seu conhecimento, que abrangia mais de uma área, ele pôde, nesta frase que estamos lendo, com bastante critério, começá-la dizendo: tanto na arte como na ciência. Em verdade, meus caros, todo o movimento humano depende invariavelmente de se apanhar claramente um assunto. Ou seja, de conhecer do que aquele assunto trata. E para nós conhecermos algo, nós precisamos invariavelmente conhecer as suas 4 causas. Foi Aristóteles quem nos ensinou que toda substância, ou seja, substat, aquilo que está embaixo, substat, está embaixo. Tudo que existe independe dos acidentes. E tudo que existe possui 4 causas. Não sei se ficou claro para vocês o que é substância, Vou exemplificar. O ser humano é uma substância. Agora, magro, gordo, alto, baixo, forte, fraco, branco, negro, amarelo, pardo, tudo isso são acidentes. E são acidentes na medida em que a existência desses acidentes, como acidentes, não interfere na existência do ser humano em si, a substância vivente, animal e racional que o ser humano é. O mesmo se dá com animais, com objetos e com tudo, absolutamente tudo que se manifesta no mundo dos fenômenos físicos. Toda e qualquer substância é substância independentemente dos seus acidentes. Todo sujeito é independentemente do seu predicado. O predicado é só uma qualidade que se manifesta nessa substância. Ok? Retomemos então. Todas essas manifestações têm 4 causas. E aí estão as 4 causas. Peço para vocês... Cadê o negocinho aqui? Esqueçam esse quirius e quiriuris, porque essa imagem eu extraí de uma das minhas obras jurídicas. O que eu faço lá, a substanciação do direito, é válida para qualquer coisa, tá? Mas como nós não tratamos do direito aqui em especial, tratamos de todas as artes, estamos tratando de um órgão, estamos tratando de uma ferramenta que serve para todas as artes, inclusive a arte do direito, a arte jurídica, a arte de atribuir a cada um que é seu. Obviamente, eu cheguei ao quirius e ao quiriuris por meio do ensino aristotélico, mas esqueçamos isso. Refutemos isso aqui porque temos que entender o holos, o todo, não o específico, não isso aplicado a uma arte específica. Ok? Descartem, portanto, esse quirius e quiriuris que eu já risquei. E levando isso em conta, prestem atenção nessas 4 causas aristotélicas. Toda substância tem uma causa material, ou seja, do que a substância é feita. Um muro de alvenaria, por exemplo, é feito de tijolos, de areia, de cimento, de ferro, muitas vezes para dar sustentação. Já a causa formal
é a forma que é dada à causa material. A causa material aformoseada de determinada maneira. Essa maneira é a causa formal. No nosso caso, do muro, os tijolos, areia, o cimento, o ferro são reunidos todos e eles dão uma determinada forma para o muro. Essa forma pode ser reta, pode ser ovalada, pode ser em ondas, mas existe uma forma que é comum, é universal a todo e qualquer muro, qual seja a sua verticalidade. Todo muro é vertical, não é mesmo? Não existe, isso aqui não é um muro. Agora eu posso dizer que isso aqui é um muro, porque existe a verticalidade. Então a forma vertical ela é universal a todo e qualquer muro. Bem, a causa eficiente é quem faz e como faz. No caso do muro, o pedreiro, o maçom, o pedreiro, é quem constrói o muro, ou seja, é o pedreiro quem a formoseia, quem dá a forma à causa material. E para isso ele se utiliza de diversas técnicas que ele aprendeu, que ele apreendeu ou que ele até mesmo criou. Mas mais importante que a técnica é que o pedreiro não começa a construir o seu murinho do nada aqui. Não, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. O pedreiro tem um plano, ou seja, o pedreiro tem uma ideia. O pedreiro acessa o mundo das ideias. Falando de Platão agora. E ele extrai do mundo das ideias uma ideia de muro. E aí ele tenta reproduzir essa ideia no mundo físico. A causa eficiente, então, meus caros, ela é a ponte, o liame, ela é a ligação entre o mundo das ideias e o mundo físico. Por fim, nós temos a causa final. Ou seja, para que a coisa existe? Para que a coisa é feita? No caso do muro, a causa final do muro, a sua razão de existir é, obviamente, a divisão de um espaço em dois. Imagine que isso aqui é 3D, tá bom? Isso aqui é 3D. Do lado de cá tem um espaço, do lado de cá tem outro espaço. Dividir um espaço em dois ou mais. Essa é a causa final do muro. Se nós juntarmos a causa formal com a causa final, neste eixo aqui, nós temos uma definição. Uma descrição simplificada da substância. Vamos ver? Qual é a causa formal do muro? Ou melhor, qual é a causa formal comum a todo e qualquer muro? É a verticalidade, ou melhor, o aformoseamento, que no caso do muro se refere à construção em forma vertical. Sim, a causa formal do muro é a construção vertical. E qual é a causa final do muro? Para que ele serve? Acabamos de ver, é a divisão de um espaço em dois ou mais espaços. Vamos juntar as duas coisas. Teremos uma definição. O que é muro? Muro é uma construção vertical para divisão de espaços. Mais uma vez, muro é uma construção vertical, causa formal, para divisão de espaços, causa final. Nós temos aqui, juntando a causa formal e final de toda e qualquer substância, nós temos uma definição simples, uma descrição simples, não muito pormenorizada dessa coisa, dessa substância. Mas nós não podemos confundir essa definição com a essência da substância. Enquanto a definição se dá com a junção da causa formal e da causa final, a essência da coisa é descoberta com a junção da causa material e da causa formal. É daqui que vai sair a essência da coisa, a essência da substância. Qual é a causa material do muro? Depende. Ele pode ser de alvenaria, de madeira, de concreto, mas uma coisa é comum a toda e qualquer causa material de qualquer muro do mundo. Ele tem que ser composto sempre de uma matéria rígida. Porque, caso contrário,
não haveria sustento suficiente para que o muro se expanda verticalmente, se verticalize. Então nós temos que a causa material comum de todo e qualquer muro é a matéria rígida. E a causa formal comum do muro, como nós vimos, é a construção vertical. Juntando as duas coisas, nós encontramos a essência. Qual é a essência de todo e qualquer muro? É a matéria rígida em forma de construção vertical. Percebam como é somente depois de nós conhecermos as 4 causas de uma substância é que nós nos tornamos capazes de apreender a natureza dessa substância. Então, meus caros, agora, cientes desse modo aristotélico de desvelar toda e qualquer substância, passemos então a ler novamente a frase de Goethe. Na arte como na ciência, no fazer como no agir, tudo está em apanhar claramente um assunto e tratá-lo de conformidade com sua natureza. Como nós vamos apanhar claramente um assunto? Fazendo esse exercício intelectivo. Assim nós conseguimos começar a desvelar o mundo de uma forma mais racional, portanto mais prudente, mais conectada com a própria coisa em si. A coisa não é aquilo que eu penso que ela seja, a coisa é o que ela é. E por ela ser o que ela é, ela demanda, ela clama, ela pede, ela implora para ser conhecida por uma investigação séria, formal, acerca dela. Para nós conhecermos o mundo, nós temos que ter critério. Eu vos apresentei agora, acabei de vos apresentar, o critério mais importante para que nós passemos a conhecer o mundo, passemos a desvelar o mundo por meio da nossa língua, que nada mais é do que a representação da coisa em si. Meus caros, essa foi a aula de apresentação do nosso curso. Espero que tenha sido proveitosa aos que assistem. E aos irmãos, deixo aqui meus servos. Até a próxima. Aqueles que não são da ordem e tiverem algum interesse, podem entrar em contato comigo pelo telefone DDD 15 981 11 0234. Mais uma vez, 15 981 11 0234. O que eu tenho a dizer é que nós desenvolvemos o nosso raciocínio da maneira mais séria que nos é apresentado. Ok? O nosso compromisso é com a verdade, é com a seriedade, e a nossa atividade, enquanto buscadores da verdade, é o compromisso com essa própria razão de ser, que é a busca da verdade. Não queremos nos iludir, mas queremos única e exclusivamente descobrir, desvelar, trazer à luz, trazer ao lume aquilo que é da nossa ignorância, para que deixe de ser. Muito obrigado pela atenção e nos vemos. Servus.